No vídeo curto que saiu no Instagram, eu disse uma frase que incomodou. O perfeccionismo é a versão sofisticada da procrastinação. Aqui é onde a gente vai fundo nisso, porque no Reel eu só provoquei. Aqui eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece, como esse mecanismo opera na sua mente e o que você pode fazer a partir de hoje para desmontar ele. E eu te prometo uma coisa: no final desse vídeo, você vai olhar para aquele projeto que está parado há meses e vai entender por que ele está parado. E não vai ser a desculpa que você conta para outros. Vamos começar desfazendo a mentira central. Você foi ensinado, influenciado de alguma forma que ser perfeccionista é sinal de qualidade, de exigência, de profissionalismo. Quando alguém te pergunta qual que é o seu defeito, talvez numa entrevista de emprego, você diz: "Sou muito perfeccionista", porque sabe que socialmente isso soa como virtude, mas não é. E eu vou te mostrar por quê. O perfeccionista não adia porque quer fazer melhor. Ele adia porque não suporta a possibilidade de fazer pior do que a imagem que construiu de si mesmo. O perfeccionismo não é busca por excelência, é proteção de ego. Pensa comigo. Se você realmente buscasse excelência, você começaria. Porque a excelência se constrói na repetição, no erro, no ajuste. Ninguém atinge a excelência esperando o momento perfeito para começar. Você atinge a excelência começando imperfeito e corrigindo no caminho. O que o perfeccionista busca não é excelência, é ausência de crítica. Ele quer produzir algo tão bom que ninguém, nem ele mesmo, possa apontar falhas. E como isso é impossível no primeiro movimento, ele nunca dá o primeiro movimento. Brené Brown, pesquisadora da Universidade de Houston e autora de Os Dons da Imperfeição, fez uma distinção que é cirúrgica. Ela diz que existe uma diferença fundamental entre esforço saudável e perfeccionismo. O esforço saudável diz: eu quero fazer isso bem porque me importo com o resultado. O perfeccionismo diz: eu preciso fazer isso perfeitamente porque se eu não fizer, as pessoas vão descobrir que eu não sou tão bom quanto pareço. Você percebeu a diferença? Um é movido por desejo, o outro é movido por medo. E é aqui que a máscara cai. O perfeccionismo não é virtude, é uma estratégia de proteção do ego disfarçada de padrão de qualidade. Existe uma história real documentada no livro Art and Fear, escrito por David e Ted, dois artistas e educadores americanos, que é uma excelente ilustração sobre a diferença entre buscar perfeição e buscar progresso. A ilustração é a seguinte: um professor de cerâmica dividiu uma turma em dois grupos no primeiro dia de aula. Para o primeiro grupo, ele anunciou que a nota seria baseada exclusivamente em quantidade. 50 libras de peças valia a nota A, 40 libras valia a nota B e assim por diante. Não importava a qualidade, só o volume produzido. Para o segundo grupo, a regra era o oposto. A nota seria baseada exclusivamente em qualidade. Eles só precisavam produzir uma única peça, mas ela precisava ser perfeita. A peça impecável valia a nota A e a peça com qualquer falha, qualquer defeito ali, valia a nota C. No final do semestre, o professor avaliou as peças. E aqui está o resultado que vai te incomodar. As melhores peças, as de maior qualidade, vieram todas do grupo da quantidade, não do grupo da qualidade. Por quê? Porque o grupo da quantidade estava produzindo sem parar. Cada peça que faziam era uma tentativa, cada falha era uma informação. Eles moldavam, erravam, ajustavam, tentavam de novo. Enquanto isso, o grupo da qualidade passou o semestre inteiro teorizando sobre perfeição, planejando, rascunhando, adiando, porque sabiam que só tinham uma chance. E essa chance precisava ser impecável. O resultado? O grupo da quantidade produziu dezenas de peças medíocres no início, mas evoluiu para peças excelentes. O grupo da qualidade produziu uma peça medíocre, porque nunca teve a prática que transforma mediocridade em maestria. Essa história é a sua vida. Você está no grupo da qualidade, esperando a peça perfeita. E enquanto você espera, o grupo da quantidade, pessoas com metade do seu talento, mas que começaram, já está na 10ª peça. E a 10ª peça deles já é melhor que a primeira e a 20ª vai ser melhor que a 10ª. A perfeição não se atinge,
se aproxima. E só se aproxima de quem está em movimento. Agora vamos falar de dinheiro. Não literalmente, embora também seja literal. Mas vamos falar do custo que o perfeccionismo está cobrando de você agora. Custo 1. Tempo irrecuperável. Aquele projeto que você vai começar quando estiver pronto, quanto tempo faz que você decidiu que ia fazer? 3 meses? 6 meses? Um ano? Esse tempo não volta. E o pior, você não usou esse tempo para descansar ou viver. Você usou para carregar a culpa de não ter começado. O perfeccionismo não te dá paz. Ele te dá ansiedade com pausa de procrastinação. Custo 2. Oportunidades evaporadas. Enquanto você polia o plano de negócio que nunca sai do papel ou da sua cabeça, alguém com execução medíocre está no mercado, aprendendo com clientes reais, ajustando com feedback real. Você está competindo contra pessoas que têm menos conhecimento e mais dados. E dados vencem conhecimento na prática, sempre. Custo 3. Erosão de autoconfiança. Esse aqui é o mais cruel. Cada vez que você decide começar e não começa, você registra na sua mente: eu não consigo. Só que isso não é verdade, você consegue. Mas o padrão que você estabeleceu é tão alto que nenhum primeiro movimento é bom o suficiente. Então você interpreta a imperfeição inicial como confirmação de que você não é capaz. É um ciclo. Você não começa porque tem medo de falhar. Não falhar confirma que você tinha razão em ter medo. Então você não começa de novo. E a sua autoconfiança vai se corroendo. E não por falhas reais, mas pela ausência de tentativa. Stephen Pressfield, no livro A Guerra da Arte, chama isso de resistência. Resistência com R maiúsculo. Ele define resistência como uma força invisível que se manifesta sempre que você tenta fazer algo que vai te elevar. Escrever um livro, começar um projeto ou ter aquela conversa difícil. E a arma favorita da resistência é o perfeccionismo. Pressfield diz algo que eu quero que você grave. O perfeccionismo não é a busca pela perfeição, é a recusa em aceitar que você é um iniciante que precisa passar pelo estágio de ser ruim antes de ser bom. Agora eu quero que você entenda o mecanismo, que quando você entende como algo funciona, você para de ser vítima dele. O perfeccionismo paralisante opera em 3 camadas, e uma esconde a outra. A camada 1 é a fachada. Você pensa, eu tenho o padrão alto. Essa é a camada visível, é o que você diz para os outros e para si mesmo. Ela soa bem, é socialmente aceita, as pessoas gostam de ouvir, ninguém questiona isso. Mas é só a porta de entrada. O que está atrás dela? A camada 2, o medo. Se eu começar e não ficar perfeito, eu vou ser julgado. Aqui já dói mais. O perfeccionista não teme o erro em si, ele teme o que o erro revela. Cada erro é para ele uma evidência de que ele não é tão competente quanto o mundo pensa. O erro não é informação, é exposição. Camada 3, a raiz. Se as pessoas descobrirem que eu não sou excepcional, então eu não tenho valor. Essa é a camada que ninguém admite. O perfeccionismo, na sua raiz mais profunda, é uma estratégia de preservação de identidade. A pessoa construiu uma autoimagem baseada em ser a que faz tudo certinho. Se ela começa e erra, essa identidade desmorona. E o desmoronamento da identidade é para o cérebro uma ameaça existencial. É por isso que o perfeccionismo é tão difícil de vencer com lógica. Você não está brigando com um hábito, você está brigando com a forma como a pessoa se define. Mas aqui está a boa notícia. Identidade não é fato, é história que você conta sobre si mesmo. E histórias podem ser reescritas. Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, demonstrou que o cérebro humano tem 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é rápido, intuitivo e emocional. O sistema 2 é lento, analítico e racional. O perfeccionismo opera no sistema 1. É aquela reação automática de proteção. Quando você vai começar algo, o sistema 1 dispara: ei, peraí, e se não ficar perfeito? Ele faz isso antes mesmo que o sistema 2 tenha tempo de avaliar se isso faz sentido. É por isso que você sabe que deveria começar, sabe que o perfeccionismo é irracional,
sabe que esperar o momento perfeito é uma ilusão e mesmo assim não começa, porque o sistema 1 é mais rápido que a sua consciência racional. A saída não é convencer o sistema 1 com lógica, é criar um sistema que funcione apesar dele. Aqui é onde a teoria vira ação. Eu vou te dar um framework de 4 passos que você pode aplicar a partir de hoje. E não é mágica, é mecânica. Passo 1. A regra do rascunho imundo. Annie Lamott, autora de Bird by Bird, tem uma tese que funciona. Ela chama de os primeiros rascunhos horríveis. Todo trabalho de qualidade começa com uma versão horrível, ruim. E a única forma de chegar à versão boa é passar pela versão ruim. O perfeccionista pula essa etapa. Ele quer ir direto para a versão final. E como isso é impossível, ele não começa. Então, qual que é a ação? Quando você for começar aquele projeto, defina que a primeira versão será propositalmente ruim. Não é eu aceito que vai ficar ruim. É eu vou fazer ficar ruim de propósito. Isso desarma o sistema 1, porque não há mais ameaça de exposição. Você já assumiu que vai ser imperfeito. Passo 2. O critério de bom o suficiente. James Clear, em Hábitos Atômicos, fala sobre a diferença entre otimizar e executar. O perfeccionista tenta otimizar antes de executar, só que isso é invertido. Você executa primeiro e otimiza depois, com dados reais. Então, qual é a ação que você deve tomar? Antes de começar qualquer projeto, defina um critério objetivo de bom o suficiente. Suficiente para publicar, não perfeito, suficiente. Por exemplo, se for um texto, sem erros de português, mas com mensagem clara. Se for um produto, funciona e resolve o problema básico. Se for uma conversa, eu digo o que eu preciso dizer, mas com respeito. Esse critério é o seu botão de publicar. Quando atinge, publica, não revisa mais. Não fique ali pulindo, simplesmente publica. Passo 3. O sistema de janelas, não de resultados. O perfeccionista mede pelo resultado. O texto precisa ficar perfeito. Só que isso é uma variável que você não controla totalmente, porque perfeito é subjetivo. Mude para janelas de tempo. Escreva por 45 minutos e o que sair, vai sair. Pronto. Você controla o tempo, não controla a qualidade. Quando você se compromete com o tempo, a qualidade emerge como subproduto da repetição. E quando você se compromete com a qualidade, aí você paralisa. Passo 4. O registro de imperfeições. Esse é um passo que reprograma a identidade. Cada vez que você publica algo imperfeito e o mundo não acaba, você registra isso. Literalmente. Você anota: publiquei o texto sem revisar 5 vezes. Ninguém morreu. Recebi 3 comentários positivos. Pronto. O que você está fazendo aqui? Você está dando evidências ao sistema 1 do cérebro de que imperfeição não é ameaça. Cada registro é uma prova de que a identidade de o que faz tudo certinho, ela pode sim ser substituída por o que começa, aprende e melhora. Eu prometi no início que ia te dar um insight transformador. Então aqui está. O perfeccionismo não é o problema, é sintoma. O problema real é que você atrelou o seu valor como pessoa à qualidade do que você produz. Enquanto essa equação existir, se eu produzo algo imperfeito, eu sou imperfeito e, portanto, tenho menos valor, nenhum framework vai resolver. Você vai encontrar uma nova forma de procrastinar. A virada não acontece quando você aceita a imperfeição. Ela acontece quando você separa quem você é do que você produz. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, ele escreveu no seu livro Em Busca de Sentido algo que resume tudo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a nossa liberdade de escolher. O estímulo é o medo de não ser perfeito. A resposta automática é a paralisia. Mas entre eles, nesse espaço, existe a sua capacidade de dizer: eu sinto medo e vou começar mesmo assim. Não porque o medo passou, mas porque eu decidi que o meu valor não depende da aprovação do resultado. Isso não é motivação. Isso é recalibração mental. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem te tocou de algum jeito. E eu vou te pedir uma coisa: não saia desse vídeo e volte para a mesma rotina.
Escolhe um projeto, que você está adiando há mais tempo. Aplique aqueles 4 passos. Faz o rascunho imundo, defina o bom o suficiente, abra a janela de tempo e publica, imperfeito mesmo. E reage aqui no vídeo se você gostou de saber disso. E se você conhece alguém que vive preso nessa armadilha, envie esse vídeo para essa pessoa. Não vai ser como crítica, como um presente. Porque às vezes a pessoa precisa de alguém de fora dizendo o que ela já sabe, mas não consegue admitir. O perfeccionismo é a versão sofisticada da procrastinação. E a procrastinação é a versão sofisticada de desistir sem admitir. Você não precisa ser perfeito. Você precisa começar.